Bom dia, meu nome é Carla Regina, faço parte do Departamento dos Idosos nos Sonhos de Deus, que pertence à Assembleia de Deus Betel. Estarei dando prosseguimento ao projeto da leitura da Bíblia em um ano. Leitura de número 282, que se encontra no livro de Ageu, capítulo 1 e capítulo 2, e Isaías, capítulo 48. Ageu, capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jezadoque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitardes nas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o num saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai os vossos caminhos. Subi ao monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos exércitos: Por causa da minha casa que está deserta, porquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós, o orvalho e a terra detém os seus frutos, e mandai vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, porque assim como o Senhor seu Deus o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra da casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dário. Ageu, capítulo 2. No 7º mês, ao 21º mês, primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jezadoque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosíssimas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz,
Mas diz o Senhor dos Exércitos, ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na orla das suas vestes, e com ela tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam: Não. E disse Ageu: Se alguém que for contaminado pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam, dizendo: Ficará imunda. Então respondeu Ageu, dizendo: Assim é este povo e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem imundo é. Agora, pois, eu vos rogo, considerai isto, deste dia em diante, antes que se lançasse pedra sobre a pedra no templo do Senhor. Antes que se sucedessem essas coisas, vinha alguém a um montão de grãos, de 20 medidas, e havia somente 10. Quando vinha ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura e com ferrugem, e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, pois, vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Porventura há ainda semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos? Mas desde este dia vos abençoarei. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 dias do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Farei tremer os céus e a terra, e transtornarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos dos gentios, e transtornarei os carros e os que neles andam, e os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, servo meu, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e far-te-ei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Isaías capítulo 48. Ouvi isto, casa de Jacó, que vós chamais do nome de Israel, e saíste das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça, e até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. As primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei, da minha boca saíram, e eu as fiz ouvir, apressuradamente as fiz e aconteceram, porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissestes: o meu ídolo fez estas coisas, e a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto, porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir as coisas novas e ocultas, e que nunca conheceste. Agora são criadas, e de há muito, e antes deste dia não as ouviste, para que porventura não digas: eis que eu já as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refriarei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata. Escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro,
eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus e os palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho falado, também já o chamei, e o trarei, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensino o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos, e o seu nome nunca seria cortado nem destruído de diante de mim. Sai de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo. Fazei ouvir isto, e levai-o até o fim da terra. Dizei: ó Senhor, remiu o seu servo Jacó, e não tinham sede quando os levava pelos desertos. Fez-lhes correr água da rocha, fendeu a rocha e as águas correram. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, na tua presença eu me encontro neste momento, primeiramente para te agradecer por essa oportunidade. Ó Deus, eu quero entregar nas tuas mãos as nossas vidas. Eu quero te pedir neste momento a sabedoria e o entendimento da tua palavra, ó Deus. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.